Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, aqui do Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Bom, como eu já falei, nós estamos com essa nova proposta, trazendo para você, professor da sala de recurso, atividades, sugestões de atividade, para se você quiser ali conhecer, adaptar, usar ou fazer essa adaptação para o seu estudante, com o material que você tem na sua escola, essas questões mais propositivas para trabalhar na sala de recurso. Estamos falando um pouco sobre a estimulação cognitiva na percepção visual. Bom, estamos falando da percepção visual, que é o que os olhos veem. Tudo que o olho vê, ele é percepção visual. A percepção visual, dali, tudo que foi esse estímulo, não é, para os olhos, vai ser dividido. Não é? Ele está ali dividido em percepção de cor, de forma, de tamanho, de orientação, de luminosidade. E isso quem vai trabalhar separadamente ou não é o professor da sala de recurso, caso haja necessidade do seu estudante. Não é? Então vamos continuar hoje com mais atividades, com mais sugestões de atividades, de jogos. Bom, vamos falar, dentro da percepção visual, a percepção das cores. Trouxe aqui alguns exemplos também de atividades, não é? Ali tem um sorvete e uma cartela, não é? Com várias cores, várias posições de cores, onde o estudante vai pegar ali e vai colocar, vai fazer igual ao que está naquele cartão de resposta. Então, a intenção é perceber se esse estudante ele é capaz de fazer, de ter essa percepção das cores e organizar as bolas ali de sorvete. Esse material, que também é simples, pode ser um papel um emborrachado, não é? Um ofício, pode ser um A4 colorido. Então, é um material simples de ser confeccionado ou até impresso mesmo, e o professor confecciona ali na sala de recurso, ou você, família, em casa, e ali vai estar trabalhando essa percepção das cores que o estudante tem. Também ao meio, nessa mesma imagem, né, é outro modelo de atividade, também com um cartãozinho ali e borboletas, onde o estudante ele vai pintar as asas da borboleta, seguindo a orientação ali do cartão, também trabalhando com percepção visual. Pode ser pintando, esse material pode ser impresso e ele pintar com lápis de cor, em casa, se a família não tiver ali materiais, como na escola, então pode ser um desenho, a mãe pode fazer no caderno do estudante e colocar ali aquela filinha de cores, né, aquela cartela para ele pintar essas asas. Na sala de recurso pode ser emborrachado, feito de emborrachado e de encaixe, pode ser confeccionado em papelão, caixas de papelão que não utiliza mais, pastas, né? Eu vou até mostrar um modelo de pasta, mas enfim, essa pastinha aqui, que também é um papelão, então pode ser feito aqui, recorte para ele poder construir, não é? Cores, colocar as cores, as asas já pintadas, enfim. Através desse modelo, não é? Desse exemplo de atividade, você, professor, você, mãe, pode usar isso, a criatividade e os materiais, os recursos que estiverem ali disponível para você para confeccionar. E, por fim, temos o mais um, está ali também um cartão com uma sequência, não é, de círculos coloridos e em uma folha, nessa aí uma folha de, me parece, de cartolina, mas pode ser em qualquer tamanho, também cabe a adaptação para cada estudante ou do material que se tenha disponível. Fazer essa tabela para que o estudante ele faça essa relação, que ele perceba quais são as cores que estão sendo utilizadas e fazer a reprodução daquele cartão nessa folha de A4, de ofício, no caderno, enfim, a intenção é que ele consiga fazer essa transposição das cores, que ele perceba qual é a cor e que ele
coloque corretamente ali as cores, certo? Temos, deixa eu ver se eu tenho mais um. Tenho mais uma atividade, antes de eu mostrar aqui os jogos. Também essa primeira atividade de círculos, que ela também pode ser impressa. Ela pode ser também feita para que o estudante pinte com tinta, pinte com lápis de cor. Também muito simples de ser confeccionada, onde ali vai ter meio que um quebra-cabeça, onde ele vai ter que encaixar as cores. Veja que o foco não são as formas, como falamos anteriormente no outro momento. Nós estamos trabalhando a questão visual na percepção das cores. E ao lado também temos uma outra atividade, mas que nesse caso, para o estudante que já tem um conhecimento maior sobre as cores, a junção das cores primárias, não é? E que vai dar origem a essa cor secundária. Então, ela pode ser feita no papel, ela pode ser, e seria muito interessante que fosse feita com tinta, um pincel, aquele estudante que não tem problema de pegar, de botar, pintar com o dedo, fazer essas misturas de cores, para eles perceberem que a mistura das cores se cria uma nova cor, não é? Então, esse trabalho com as cores e com a pintura também é muito interessante e eles gostam muito de trabalhar com tinta e pincel. É um recurso diferente. Bom, e chegamos aqui Pronto, continuamos nas cores. Então, temos aqui algumas atividades, alguns jogos, que o foco seja a questão visual das cores, né, a percepção visual das cores. Como mostramos antes, a gente pode ter aqui blocos para serem encaixados, ou da mesma cor. Os cartões, podem ser dados cartões, para que eles reproduzam essa imagem, essa figura que está no cartão, ou mesmo que ele faça da criatividade dele. Se ele vai usar as mesmas cores, e aí o professor vai trabalhando as cores com esse estudante, não é? Se ele vai encaixar de forma aleatória, se ele vai construir algum desenho, reproduzir algum desenho. Então, sempre trabalhando aqui as cores. Também é bem interessante esse jogo, ele serve para trabalhar muitas habilidades com os estudantes na sala de recurso. Outro também que pode ser trabalhado, está aqui, esse jogo, algumas salas de recurso já tem, não sei se em todas, que são figuras geométricas, e aí eles podem também, através de cartões, eles vão reproduzir ou a figura, não é? Ou trabalhar mesmo a forma geométrica. Não necessariamente o desenho, mas aqui pode usar a criatividade de flor, de construir flor, usando as cores, de que cor é a flor, ou o sol, enfim, essa percepção visual do que pode ser construído com esse joguinho, que também algumas salas de recurso, não sei se todas têm. Outra coisa também, trouxe outro material, que são os palitos de picolé. Não é? Aqui eu mesma pintei, está aqui faltando pintar, concluir a pintura, mas trabalhar com palitos de picolé coloridos, não é? Para fazer várias atividades, sejam eles construir figuras geométricas da mesma cor, e aí utilizando sempre a mesma cor, a construção de figuras geométricas, ou outras atividades que usem, né, as cores. Sempre aqui a gente pode usar a quantidade, quanto de vermelho tem, quantos azuis tem. Então, as cores aqui também são trabalhadas nesse material. Enfim, várias são, não é, as possibilidades de trabalhar com recursos visuais na sala de recurso, em casa, você mãe, família que nos assiste, também em casa você pode fazer esse tipo de trabalho para ampliar essa percepção visual desse seu filho, dessa criança, desse estudante, que vai fazer diferença na vida escolar,
dele futuramente. Então é importante que essa percepção seja bem trabalhada de diversas maneiras. Eu trouxe aqui algumas sugestões de percepção visual de cores. Temos também a percepção luminosa. Então, dentro da percepção visual, nós temos a área da percepção luminosa. E aqui ele vai trabalhar o claro, o escuro, está aí trabalhando com sombras. Tanto ele desenhando, não é? Colocar os brinquedos, os objetos, numa folha de papel que bata essa luz e que faça essa sombra. E ali ele vai contornando essa sombra para ele entender de onde vem esse desenho, não é? Como é que eu vou desenhar um animal, talvez, que eu nunca tenha visto pessoalmente? Então, está ali aquela oportunidade, aquele brinquedo colocado à luz, forma-se a sombra e ele consegue cobrir, não é? Fazer ali o contorno dessa sombra e entender essa questão da luminosidade. A mesma coisa ali da mão no papel. Também é muito interessante que os estudantes tenham essa percepção que o que é uma sombra, que a sombra é parte da pessoa, não é apenas a luz que bate. Então, trazer esses conceitos, não como conceitos, mas como vivências, experiências para as crianças, também é importante. Também tem aqui mais alguns exemplos de percepção luminosa, ali o brincar, não é, com a sombra na parede. Não é? Então, onde a criança vai fazer animais usando as mãos, ali está a representação de um pássaro, tem coelhos, cachorros. Então, o professor pode sugerir essa brincadeira, não é, na sala para esse estudante, a família também, estimulando essa percepção visual, trabalhando o corpo, e ali ele vai entendendo a questão da luminosidade, da percepção dessa luminosidade, sem nenhum conceito, apenas com brincadeiras. Ao lado também tem a questão do teatro de bonecos, o teatro de marionetes, não é? De sombras, teatro de sombras com as marionetes. Também bem interessante para as crianças acompanharem, não é? Sempre podem estar acostumados com brincar com o brinquedo ali fisicamente, e essa novidade de assistir às sombras também é interessante, chama a atenção, não é? Desperta esse olhar, volta o olhar dessas crianças para esse momento de aprendizagem lúdico e de aprendizagem também. Outras atividades, trabalhando também essa percepção luminosa, trabalhando ali com as sombras, não é? Então, o desenho, fazendo essa ligação, qual será essa sombra a que pertence. E eu coloquei, percebo que numa sequência, eu vou voltar para que você possa entender um pouco como foi que eu coloquei. Eu coloquei a percepção luminosa e aí trabalhei primeiro com, vamos dizer assim, com o concreto. Está ali o desenho, o objeto e a luz incidindo sobre ele, para ele entender o que é uma sombra, que é a luz incidindo sobre o objeto e fazendo aquele desenho no chão, aquele formato no chão. E aí vai com o corpo, ele usa o corpo, a mão, vai passando ali também, né? Vai usando as mãos para fazer, que também objetos podem fazer, até que chegou na atividade impressa. Então, ele segue um caminho, não é? Para você, de repente, chegar com uma atividade e ele vai ficar sem entender. Não entendi, cadê esse animal que estava aqui? Cadê o pato que estava aqui? É um pato, não é? Então, para ele entender esse caminho do claro e do escuro, da sombra do objeto, da sombra dos animais, da sombra das coisas. Então, essa percepção luminosa trazida passo a passo, do concreto até o abstrato. E aí a gente termina com essas atividades, que aí vai ficar muito mais fácil dele entender o que é que se quer, o que é que se pediu dele, qual é o objetivo da atividade. Ele vai fazer com uma maior facilidade. Bom, por hoje nós vamos ficando por aqui.
Amanhã temos um novo encontro, trazendo também mais sugestões, vendo aqui o restante dos nossos jogos e como serem utilizados na sala de recurso, como sugestões na percepção visual. Eu aguardo você no nosso próximo momento.